Uma das obras mais importantes de Matisse, uma das obras mais importantes quando se pensa em vermelho, e uma obra que contrasta bastante entre a sua aparência e o que o artista estava vivendo em sua vida particular. Depois do vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre uma das principais obras de Matisse. Lembrando que tem outros vídeos sobre Matisse aqui, vou deixar linkado aqui nos cards. E essa aqui é uma das obras mais, assim, imediatas que se vem à cabeça quando se pensa em Matisse, quando se pensa em obras em vermelho, particularmente para mim, né, quando se fala em obra vermelha, eu penso no Desvio sobre o Vermelho do Ciro Meirelles, que vai ter vídeo aqui. Eu penso sobre algumas das flores da Georgia O'Keeffe, por exemplo. Evidentemente, eu penso também nessa. É uma realmente, quando você vai estudar sobre vermelho na história da arte, quando você vai estudar sobre a cor vermelha, pigmento vermelho e etc., essa é uma das obras mais mencionadas. É uma das mais icônicas da vida do Matisse, da sua carreira, e é uma que ela contrasta um pouco com o que ele estava vivendo ali na sua vida pessoal quando ele a produziu. Antes de falarmos sobre ela, né, com mais detalhes, peço que deixem o like, assinem o canal, ativem o sininho para receberem as notificações que avisam quando tem vídeo novo. Me ajuda demais que vocês façam isso. Não custa nada, é muito rápido, mas ajuda muito na distribuição dos vídeos, então acaba me ajudando demais. Agora que vocês já fizeram isso, vamos falar sobre essa super obra do Matisse, Interior Vermelho, Natureza Morta sobre Mesa Azul, de 1947. E essa é uma obra tão alegre, tão viva, tão cheia de energia. Quando o criou, estava velho e muito frágil. De fato, é uma das últimas pinturas a óleo que Matisse produziu, de uma série maravilhosa de interiores que ele fez entre 1946 e 48. Nessa época, ele já estava com quase 80 anos e estava preso a uma cama, ou no máximo com uma cadeira de rodas, após uma grande cirurgia que ele fez por causa de um câncer em 1941. Ele permaneceu ativo até o fim da sua vida, mas depois de terminar essas cenas de interiores, ele não trabalhou mais na técnica tradicional de pintura. De 1948 a 1951, concentrou-se no projeto da Capela do Rosário de Vence, na França, um presente de agradecimento a uma freira dominicana que cuidou dele. Em seus últimos anos, ele se dedicou principalmente a grandes obras com recortes de papel, empregando assistentes para arrumar as formas de acordo com as suas instruções. Quase toda a sua carreira, Matisse foi fascinado pelo tema de interiores, em especial quando apresentava uma janela com vista para um jardim ou para uma paisagem. Essa predileção expressava seu amor à tranquilidade, pois ele era um homem de espírito muito calmo, muito pacífico, e que valorizava muito a paz de espírito que encontrava ao trabalhar em um ambiente tranquilo. Ainda que as cores sejam deslumbrantes e o desenho bastante ousado, a sensação é mais de paz do que de euforia. Matisse foi um professor renomado, de mente organizada e aspecto erudito, um homem extremamente culto. Quando ainda era estudante, ele foi apelidado pelos seus colegas de professor. Ele não escreveu livros, mas emitiu várias declarações sobre arte em entrevistas, prefácios de catálogos, ensaios e assim por diante. Em uma delas, ele eloquentemente sintetizou seus objetivos. Eu sonho com uma arte de equilíbrio, pureza e serenidade. Uma influência reconfortadora e calmante sobre a mente. Algo como uma boa poltrona que proporciona relaxamento para o cansaço físico. Essas palavras foram escritas por ele em 1908, mas poderiam muito bem se aplicar a essa pintura tão luminosa, tão enérgica, tão bonita, produzida 40 anos depois. O Matisse é considerado por muitos de seus admiradores o pintor mais importante do século XX e aclamado pela refinada sensibilidade e pela beleza radiante diante do colorido. Ele começou a pintar tarde, depois de ter estudado direito. No início da carreira, ele sofreu críticas comuns dos artistas de vanguarda, mas logo encontrou simpatizantes e a partir de 1920, mais ou menos, desfrutou de aclamação internacional. A princípio, ele trabalhou principalmente em Paris, mas de 1916 em diante começou a passar os invernos na Riviera Francesa, onde a luz forte do sol inspirou suas cores brilhantes. Em 1940, ele se mudou definitivamente para lá. Seus quadros eram variados, incluindo nus, retratos, paisagens, interiores e naturezas mortas. Quase sempre eles são uma afirmação da vida, desprovidos de temas preocupantes ou perturbadores, como Matisse afirmou.
Além de pinturas, ele produziu esculturas, gravuras em várias técnicas, ilustrações de livros e cenários de teatro. Uma de suas maiores realizações foi o projeto de uma capela em Vence, na Riviera Francesa, onde ele criou tudo, dos vitrais aos paramentos dos sacerdotes. E como eu falei agora, o Matisse é considerado por muita gente o maior pintor do século XX, apesar de que, oficialmente, seria o Picasso. E eles foram contemporâneos, mais contemporâneos, eles foram amigos e rivais. Eles tinham uma relação muito, muito intensa, muito doida, muito profunda, porque o Picasso e o Braque, por exemplo, eram aqueles, assim, ultra melhores amigos, assim, irmãos de alma, mas que trabalharam juntos, eles eram parceiros. O Picasso chegou a dizer que era como se ele e o Braque fossem casados, né? Espiritualmente, artisticamente, filosoficamente. E uma outra figura de linguagem que ele usou para descrever a sua relação com o Braque é como se eles fossem dois alpinistas que estavam amarrados um no outro. Então, se um caísse, caiu o outro, né? Então, era necessário que os dois subissem juntos. Então, era realmente uma parceria daquelas. E a parceria do Picasso com o Braque foi daquelas que mudou o rumo da arte, do conhecimento, da filosofia, do entendimento do mundo, né? Assim, realmente foi daquelas curvas de conhecimento que o mundo faz, que nunca mais volta a ser o que era. Aí, né? E foi aquele encontro deles dois juntos e essa parceria que ele chamou, né, de um casamento, né? Ele disse, era como se fôssemos casados. O Matisse era diferente, eles não tinham essa mesma parceria, mas eles estavam o tempo todo, eles se admiravam muito, se respeitavam muito, se gostavam, conviviam, mas tinha uma rivalidade, era muito doido, porque eles eram literalmente amigos e rivais. Então, um estava sempre olhando o que o outro estava fazendo para tentar superar. Aí tem as odaliscas que os dois fizeram, um tentando superar o do outro. Eles estavam o tempo todo numa competição meio aberta, meio velada, mas não agressiva, porque eles eram amigos e conviviam e se respeitavam, mas sempre um queria ser melhor que o outro. Então as vidas dos dois também meio que se definem um pouco por essa competitividade amigável, porém aberta, que existia entre os dois. O amor de Matisse, a cor pura e as formas ousadas encontrou sua expressão final numa série de grandes obras com recortes de papel. Sua principal forma de trabalho de 1951 até sua morte em 54. Assistentes pintavam com guache folhas de papel branco e Matisse recortava formas delas com uma tesoura. Ele se referia à técnica como pintura com tesoura. As formas recortadas eram afixadas e depois coladas de acordo com as instruções de Matisse em uma folha de papel de fundo montada depois sobre a tela. E o Matisse causou um grande impacto nas artes em 1905 ao expor com um grupo de jovens pintores em Paris. Eles foram chamados de fauves, bestas, ou bestas selvagens em francês, porque usavam cores vivas e irreais e pinceladas ousadas, como nesse quadro do pequeno porto de pesca no sul da França. Tais obras pareciam rudes e vulgares aos conservadores, e até iam zombaria, mas o fauvismo é hoje reconhecido como o primeiro dos movimentos inovadores que deram forma à arte moderna. Matisse varia aqui livremente o ponto de vista dessa pintura, já que o impacto visual e a harmonia eram muito mais importantes para ele que o naturalismo convencional. A mesa é o exemplo mais óbvio. Ela é vista de cima, enquanto os outros objetos são vistos do nível dos olhos. Em seu ensaio Notas de um Pintor, de 1908, Matisse escreveu: composição é a arte de arranjar de modo decorativo os diversos elementos à vontade do pintor para expressar seus sentimentos. O medalhão é a primeira peça de escultura de Matisse que se conservou, um retrato de Camille Joblot, uma jovem que ele amava enquanto estudante. Eles tiveram uma filha, Marguerite, em 1894, no mesmo ano que Matisse fez a escultura. Camille deixou em 1897. No seguinte, ele se casou com Amélie Parrer, que se tornou mãe adotiva de Marguerite. O medalhão está pendurado no ateliê de Matisse em Vence. As linhas fluidas e sinuosas da fruteira lembram o movimento Art Nouveau, uma força importante na arte na virada do século, quando Matisse se iniciava como pintor. Ele foi muito influenciado na época por esse estilo, cujos ecos repercutiram em sua obra ao longo da vida. Aqui, o vigor das formas condiz com a beleza exuberante do vermelho e do azul. Matisse tinha uma capacidade extraordinária de justapor cores ricas como essas e torná-las harmoniosas em vez de dissonantes. Como disse de modo memorável o crítico de arte John Berger, ele batia suas cores uma contra as outras como símbolos, e o efeito era uma canção de ninar. As linhas pretas em zigue-zague criam um padrão vibrante e ousado contra o fundo vermelho, sugerindo uma descarga elétrica. Matisse queria que a superfície toda do quadro parecesse viva.
A expressão, para mim, não está nas paixões que brilham no rosto humano ou se manifestam no movimento violento. Todo o arranjo do meu quadro é expressivo. E embora a mesa seja vista de cima, o vaso é visto de lado. Matisse adorava flores e costumava incluí-las em seus quadros, às vezes como assunto principal, às vezes e com mais frequência como um detalhe de uma composição figurativa ou de um interior. Ele também usava regularmente motivos florais em suas obras com recorte de papel e seus projetos para vitrais, técnicas que ocuparam grande parte de seu tempo nos anos finais. Já a janela foi pintada com um laranja brilhante, pontuado por linhas vermelhas. Em seus textos sobre arte, Matisse dedica grande atenção à cor, que para ele era de importância central. Ele estava muito preocupado em alcançar o equilíbrio exato de cor e tom que o satisfizesse, e fez isso de modo intuitivo, buscando uma harmonia viva das cores, uma harmonia análoga à de uma composição musical. E a visão através da janela era um dos temas favoritos na obra de Matisse. Em particular, ele gostava de retratar janelas altas que inundavam o ambiente com a forte luz do Mediterrâneo. Pinturas baseadas nas suas próprias casas na Riviera Francesa. Ele viveu principalmente em Nice, mas também por algum tempo em Vence, poucos quilômetros para o interior. Mesmo as cores escuras do jardim aparecem aqui, sempre aquecidas pela luz do sol. Esse foi aqui um vídeo sobre o Matisse. Eu tenho outros vídeos sobre ele. Eu tenho vídeos sobre o fauvismo, tenho vídeos sobre obras dele. Mas quis trazer essa aqui, que eu gosto bastante, que fala muito sobre essa centralidade da cor, sobre o uso da cor e também alguns entendimentos dele sobre a sua filosofia da arte, né, de modo assim mais abstrato. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez peço sugestões de temas, de obras, de artistas, de coisas que vocês gostariam de ver por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!